Cristo. Aleluia. Eu quero convidá-los, meus queridos, a abrirem suas Bíblias hoje em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos estar lendo Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 11. Semana passada nós tivemos a imersão e foi uma bênção de Deus muito grande. Deus atuou, agiu, operou, falou, ministrou, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, foi algo tremendo, poderoso ali. Aleluia. E eu quero ministrar algo a respeito do ministério do Espírito Santo e como ele age, ainda em continuação aquilo que Deus já estava falando naquele lugar. Quero hoje ministrar ao coração de vocês. Vamos ver aqui, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Amém? Aleluia. Vamos orar, meus queridos. Pai querido, nós oramos no nome do Senhor Jesus sobre a tua palavra. Palavra é essa, meu Senhor, que foi escrita a fim de que o teu povo recebesse instrução, o teu povo fosse fortalecido, abençoado, corrigido, meu Senhor, ao mesmo tempo. E nós pedimos que o teu Espírito esteja agora ministrando esta palavra além dos ouvidos, indo ao coração de cada um. Pedimos ao Senhor que haja atenção no meio do teu povo, todo espírito diabólico que age tirando atenção caia por terra em nome do Senhor Jesus, a fim de que teu povo possa ser abençoado e absorver a tua palavra e ser fortalecido por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus queridos. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é tremenda, é poderosa. Nós vemos aqui, amados, a respeito do Espírito Santo e o que ele faz e como ele tem feito. Nós vemos nos capítulos anteriores de Romanos, Paulo está falando que o homem tem um grande problema, e o grande problema do homem é o pecado e a condenação do pecado, e ele está destinado ao inferno, a não ser que ele tenha um encontro com Cristo e seja restaurado. E o capítulo 8 está falando de como se processa isso. Então eu peço que você preste toda a atenção ao que o Senhor tem para ministrar, a falar ao seu coração hoje. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que o versículo 8, o versículo 1 está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há. E que condenação ele está falando? Ele está falando no capítulo anterior. Ele está falando que o homem sem Deus, ele tenta de todas as formas agradar a Deus ou ser bom,
O homem tenta agradar a Deus de alguma forma e ele tem uma grande dificuldade, ele não consegue fazer isso porque é somente pelo Espírito de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O Espírito, o nome da mensagem, o título da mensagem é A Lei do Espírito de Vida. A Lei do Espírito de Vida. Então vamos começar lá por Gênesis. Quando o homem foi criado, ele recebeu uma lei. O Senhor deu uma lei para ele, e disse para ele: não coma do fruto dessa árvore da vida, ou melhor, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. As demais árvores você pode comer. Então ele podia comer de tudo, irmãos. Tinha lá uma série de frutas. E o homem, quando foi criado, ele era frutífero, é isso? Existe essa palavra? Oi? Frugívoro, é um pouco diferente. Ele era isso, ele comia frutas. Então se fala assim, o que mais que ele comia? Ele comia frutas. Então, de várias formas diferentes, ele comia frutas. E eu estava ouvindo o médico falar a respeito disso, e ele falou: olha, por incrível que pareça, tem vários tipos de grupos de alimentos que fazem bem para o homem em relação ao estômago, digestão e como ele absorve. Então existem os legumes. Realmente o corpo humano se dá bem com os legumes, com os vegetais, ele processa bem isso. Falou assim, mas alguns não são tão bem-vindos assim ao corpo humano, mesmo sendo vegetais. A carne tem um pouquinho mais de dificuldade ali de digestão, mas ele falou, agora as frutas parece que foi feita por homem. As frutas foram feitas por homem, porque a impressão que dá de todo o grupo de alimentos, as frutas, opa, está mudando alguma coisa aqui. As frutas é o que cai melhor, realmente. E o homem comia frutas, mas das frutas que ele tinha para comer, havia um tipo de fruta que ele não podia comer. Ele recebe uma regra, dentro do jardim ele recebe uma regra do Senhor. O Senhor diz para ele, olha, você pode comer de toda a fruta, mas aquela ali, daquela árvore, do conhecimento e do bem e do mal, você não pode comer. Ok? E o homem diz, ok, entendi. Então você pode comer de tudo, aquela não. Então, houve o que? Uma ordem. Porque o Senhor disse, do dia em que dela comeres, o que? Certamente morrerás. Então houve uma lei. A boca de Deus, quando abre, irmãos, transforma coisas em lei. E o que aconteceu? O homem comeu. E veio a sentença sobre ele, certamente morrerás. Então, houve uma condenação de morte sobre ele, a partir do pecado do homem. E é interessante, não perguntem para mim, mas eu só vou comunicar. Não foi o pecado da mulher, mas o pecado do homem. A mulher pecou primeiro, mas o pecado do homem que fez a condenação entrar no mundo. Porque a ordem havia sido dada para ele, em primeiro lugar. E o que acontece é que essa condenação começou a passar de pai para filho, porque todos foram também sistematicamente pecando e sendo destituídos da glória de Deus. Cada um dos seres humanos, pecando e sendo destituídos da glória de Deus. E essa condenação Paulo trata aqui no livro de Romanos, dizendo que a humanidade se desviou do Senhor. E mesmo, ele diz, mesmo eu querendo fazer o bem, o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E ele fala dele, mas significando todas as outras pessoas também. Agora, uma condenação paira sobre a humanidade. Que condenação é essa? Jesus deixa bem claro, ele diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será. Aquele que não crer, será condenado, ou tem versão que diz, já está condenado. O homem já está condenado. Já está condenado. O que nos livra da condenação é uma aliança com Jesus. Uma aliança com Jesus Cristo nos livra da condenação que está já sobre a cabeça de todos os homens. Vocês podem sair pelas ruas da cidade, existem pessoas boas, pessoas lindas, maravilhosas, pessoas horríveis também. Todas estão condenadas. Condenação paira sobre a humanidade. E a condenação não paira sobre a humanidade por alguém ser ladrão. Alguém pode perguntar para mim sobre
o tipo de sexualidade que ela quer ter ou não ter. Não é por isso que o homem é condenado, o homem já está condenado, porque pecou e foi destituído da glória de Deus. Agora o texto está dizendo que, embora paire sobre toda a humanidade uma condenação, um peso de condenação sobre toda a humanidade, se você visse espiritualmente como se fosse uma nuvem escura de chuva, sabe aquelas bem pesadas que estão ali, que você sabe que a qualquer momento vai cair uma água que pode causar destruição? Essa é uma condenação que paira sobre a cabeça de toda a humanidade. Porém, Paulo diz: agora, porém, a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, ele diz que nenhuma condenação há a partir de Cristo, para os que estão em Cristo. Tudo advém de Cristo, provém de Cristo, a partir da sua morte. E agora quem está em Cristo, estar em Cristo é um estado espiritual que todo cristão deve almejar estar em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então percebam, meus queridos, que o texto que nós lemos, ele está falando que o homem, em seu estado original, sem Cristo, por melhor que ele seja, independente de quanto ele ganhe, independente da posição social, posição ministerial que ele tiver, posição religiosa que ele tiver, independente do país, independente do seu histórico, ele enfrenta um problema gigantesco de derrota, de miséria e escravidão por estar sem Deus, ou longe de Cristo. Amém? Nesse ponto, a Bíblia é totalmente contraditória às demais religiões do mundo, porque as demais religiões no mundo, elas trabalham o conceito de que você aprendendo algumas coisas, você pode melhorar o seu estado. A Bíblia diz: o homem está falido. Sem Cristo, o homem está na miséria. Ele está falido. Ele está derrotado e escravo. Só que o texto que nós estamos lendo vai falar agora a respeito de como nós transformamos, como é transformado no processo, como é transformado alguém que até então não conhecia direito esse conceito, e talvez você esteja aqui nessa noite, não tenha percebido bem isso daí, mas como é que eu absorvo isso na minha vida? É o que Paulo vai falar agora na parte prática, como que nós absorvemos a vida eterna, como que nós temos na prática a vida eterna e a libertação da condenação. E ele vai dizer aqui agora, a partir do versículo 2, sobre essa lei do Espírito de vida. Então havia uma lei que condenou o homem: certamente no dia em que comeres, certamente morrerás. Havia uma lei, amém? Mas agora Deus colocou uma outra lei, que se nós recebêssemos Jesus Cristo como fruto da vida eterna, nós receberíamos a vida eterna. Esse é o Espírito de vida que habita em Cristo, que todo aquele que está em Cristo começa agora a ter a vida eterna, numa representação de que havia duas árvores no jardim, uma para a condenação, que era do conhecimento do bem e do mal, mas havia a árvore da vida, que o homem não comeu daquele fruto, porque se comesse viveria eternamente. Mas aqui Paulo está colocando como Cristo sendo a árvore da vida, e aquele que dele se apropria, aquele que dele, Jesus disse: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem parte em mim. Então, significando que aquele que come do fruto da árvore da vida, que saboreia, que tem parte na árvore que é Cristo, ele recebe agora o Espírito de vida que está em Cristo, passa para ele. Assim como você come, quando come uma maçã, as propriedades da maçã passam para dentro de você, você acaba sendo nutrido por aquela maçã, e os benefícios dela passam ao seu corpo.
assim aquele que também come do fruto da árvore da vida, que está em Cristo Jesus, benefício e em toda a nutrição de Cristo, e a vida eterna dele passa para você também. E esse espírito de vida em Cristo Jesus agora é maior do que aquele espírito de morte que condenou o homem. E ele diz: agora o espírito de vida que habita em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. E o que é me livrou? Eu sou livre. Eu sou livre do pecado e da morte. Pecado e da morte são duas palavras que ele usa aqui. Me livrou da lei do pecado e da morte. Do pecado por quê? A palavra do Senhor, teologicamente falando, meus queridos, ela trata de pecado e pecados. São duas coisas diferentes. Pecados são as atitudes, tais como roubar, matar, falar mal, fazer fuxico da vida dos outros e mais um monte de coisa. Pecados. O pecado, no singular, trata do estado pecaminoso do homem. É um estado. E a palavra diz aqui que a lei de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, a lei do pecado, do estado pecaminoso e da morte. A partir do momento que eu fui livre da lei do pecado e da lei da morte que operava, meus queridos, hoje eu vou viver para Deus, porque eu fui livre. Eu recebi o que? Libertação, e o texto está dizendo sobre lei, libertação, condenação. O que ele está falando? De um tribunal. Onde que nós temos lei, julgamento, condenação ou libertação? Em um tribunal. Estávamos em julgamento na cruz do Calvário, o homem estava sendo julgado. Aparentemente era Jesus que estava sendo julgado e condenado ali, mas na realidade ele estava tomando o nosso lugar. Entendamos aqui por capítulo 8 como a cruz de Cristo como sendo um tribunal da humanidade, em que Jesus entrou naquele tribunal, tomou o nosso lugar, recebeu sobre si a nossa condenação, os nossos pecados, o estado pecaminoso do homem estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Então agora, o espírito de vida, e Paulo vem falar aqui, nesse texto, ele veio falar sobre uma nova lei que anula a velha. A nova lei é a lei do espírito de vida, que anula a velha lei do pecado e da morte. E pela anulação, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo existe uma nova lei. Na velha lei, de Moisés principalmente, diria ali sobre todos os aspectos do que o homem deveria e não deveria fazer. Ali o homem se mostra fracassado, porque ele não consegue andar segundo a lei que alegrava o coração de Deus, a lei da justiça de Deus. Mas Paulo vem dizer que a lei servia como aio. O que é aio? Aio é como um condutor que levava as crianças para a escola. A lei veio conduzir o homem pela mão, mostrando para ele no final das contas que ele era pecador e que ele não conseguia viver sem Deus, que ele não conseguia viver sem a graça de Cristo. A lei mostra, ela evidencia, embora a lei eram parâmetros de certo ou errado, e o homem deveria aprender a agir certo, mas a lei diz o que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o homem não conseguiu, sem Cristo, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e pecou. A mesma lei diz: amai o seu próximo como a si mesmo. E o homem pecou. Só no resumo dessas duas leis nós vemos que o homem não consegue andar segundo os parâmetros que agradam o coração de Deus. Agora Jesus vem como homem, e como homem ele condenou o pecado, porque o pecado se via como um grande guerreiro, que pisava sobre o homem, e estraçalhava ele ao chão, e ali dizia: quem pode comigo? Como se fosse uma prefiguração de um guerreiro ali que dissesse: quem vai poder comigo? Porque ninguém pode fazer nada. Mas Cristo quando vem, Jesus quando vem em formato de homem, ele pisa sobre o pecado, e ele condena o pecado,
como homem, ele derrota o pecado. E o texto está falando nisso, que Deus precisou enviar o seu Filho na carne, em semelhança de homem, para que na carne ele condenasse o pecado. Isso é tremendo. Paulo está indo profundamente nesses textos, falando a respeito do papel de Jesus, como ele agiu para nos libertar. Então, o papel da crucificação de Jesus foi no âmbito, meus queridos, do aspecto jurídico principalmente, que ele estava ali trazendo. Deus queria um novo homem, um homem que cumprisse a sua lei, fosse perfeito, e o seu sangue perfeito representasse os outros homens. Jesus conquistou, fez isso realmente na cruz do Calvário. E ele traz sobre ele agora uma nova lei, a lei do Espírito de vida. Mas a morte do Senhor Jesus foi muito importante para remir o homem dos seus pecados, mas não dava para ele poder. Preste bem atenção no que eu estou falando, porque às vezes tem um monte de informação na mensagem, meus queridos, e a gente, um segundo que perde às vezes o ponto central da mensagem. A morte de Jesus foi muito importante para livrar o homem ali do peso do pecado, mas não dava ao homem poder para andar nesse caminho de excelência. Seus pecados eram perdoados, mas a partir de agora também não conseguia viver uma vida que agradasse a Deus. Não conseguia. A crucificação elimina os pecados do passado. Amém, glória a Deus por causa disso. Mas e a partir de amanhã? Amanhã eu continuo pecando. Mas Paulo, ele está abrindo o texto e ele está dizendo aqui que pela ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é que habita em nós, agora nos dando poder sobre o pecado e sobre a morte. Então, na prática, como eu vivo uma nova vida em Cristo? Pelo poder e presença do Espírito de Deus em minha vida. Então, no imersão, meus amados, nós vimos lá que temos uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, e é verdade. O batismo no Espírito Santo é importante, real, realmente deve ser almejado por todo crente. Mas a questão é por quê? Para que eu seja testemunha e fale de Jesus aos outros. Falar de Jesus aos outros é uma consequência de algo anterior, que é o quê? A minha vida ser transformada pelo Espírito Santo. Por que o Espírito de Cristo vem habitar em mim? Para que eu tenha poder, para que eu tenha autoridade de Cristo sobre o pecado, para que agora o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos haja em minha vida, para que me dê vitória sobre o pecado, me dê vitória sobre as desgraças, sobre as derrotas e misérias e escravidões que operam sobre a humanidade. O Espírito de Cristo é que vai me dar e me conduzir à vitória de poder nesta vida, nesse mundo tenebroso. Você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? E o texto vai nos dizer aqui que então nós temos que agora, como filhos de Deus, nós temos que tomar um cuidado, porque a justiça da lei se cumpre em Cristo. A justiça da lei se cumpre em Cristo realmente. E Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E o cumprimento da lei é Cristo, está em Cristo. E quando eu tenho Jesus na minha vida, eu recebo uma nova lei agora, porque toda a lei do antigo já se cumpriu em Cristo, com exceção das profecias que ainda estão por se cumprir. Mas agora eu vou viver uma nova lei, a lei da justiça. A lei da justiça. Então, a partir de agora, nós somos o quê? Feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Você está entendendo? Alô? Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, 2 Coríntios 5, versículo 17.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o quê? Justiça de Deus. Ele troca de papel conosco. Nós éramos pecadores, Jesus se fez pecador em nosso lugar, embora ele nunca pecou. Ele tomou o nosso lugar. E ele era a justiça de Deus. Hoje nós somos o quê? Justiça de Deus. Para que fôssemos feitos nele o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Então eu quero que didaticamente você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Ele se fez pecado por nós, para que nele você, diga assim, apontando o dedo mesmo, você fosse feito justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque a lei de justiça que estava em Cristo Jesus agora passou para mim. Há uma lei de justiça de Deus sobre a minha vida. Ele se fez justiça, ele era a justiça de Deus e se fez justiça, aleluia, nos fez justiça de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas só que nós temos uma coisa, que na prática é muito importante, porque ele diz assim no versículo 5, embora você se declare cristão, embora você se declare filho de Deus, nós temos que tomar cuidado com uma coisa: a inclinação que nós temos vai determinar o nosso futuro, céu ou inferno. A inclinação. Nesse texto, Paulo está deixando bem claro que não existe negócio de predestinação, um foi predestinado ao inferno ou ao céu. Ele diz, depende tudo da inclinação sua. Porque ele diz assim, se você se inclinar para as coisas da carne, você vai ter o quê? Deixa eu achar aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, versículo 5, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E eu achei uma coisa muito interessante aqui, eu quero ler na versão da linguagem de hoje, que eu achei muito interessante a forma como ele coloca, aqui ele coloca, amplia mais o texto, fica uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim no versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Você já pensou em ter a sua mente controlada pelo Espírito? Isso que vai te dar a vitória. Se a sua mente é controlada simplesmente pela sua vontade carnal, você não tem como absorver a vida de Deus e realmente herdar o céu, a vida eterna e a nova vida em Cristo Jesus. Nesse sentido, Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Ali ele escreve a mesma coisa, mas de uma forma um pouco mais prática. Ele cita inclusive as obras que desagradam a Deus e condições que agradam a Deus sobre o fruto do Espírito. A questão é que ele diz aqui no versículo 6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, herdando a morte. Pode ser quem for, pode ser um familiar seu que ainda não tenha se convertido, não tenha entregue a vida para Jesus. Meus queridos, o peso da condenação paira sobre todos aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus. O versículo 7 diz, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o quê? Inimigas de Deus. E é interessante, porque muitos desses inimigos de Deus, eles são, na realidade, simpatizantes de Cristo.
simpatizantes de Cristo, mas ao mesmo tempo inimigos de Deus. Você diz, como pode ser isso? Então vamos lá. Tem gente que você fala de Jesus para ele e diz, nossa, Jesus é o maior, nunca ninguém foi como ele, ele é o cara, meu Deus, não tem ninguém nessa terra como ele. É simpatizante de Jesus? Sim, simpatizante, até não gosta que os outros falem mal de Jesus perto dele, simpatizante. Mas na prática, essa pessoa muitas vezes não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ela não tem uma aliança com Jesus. Então ela anda, ainda que faça o bem de algumas formas, ainda que até tente fazer o bem e tenha uma certa moralidade, no entanto, o que Paulo está dizendo é que aquele que ainda tem a sua mente antiga, controlando o seu padrão de vida, é inimigo de Deus. Por que é inimigo de Deus? E ele vai explicar por que é inimigo de Deus. Pois não podem obedecer à lei de Deus, e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é tendo Jesus Cristo estampado em nós. Ele é o Filho amado, em quem Ele tem prazer. Jesus é o Filho amado, em quem o Pai tem prazer. E quando Jesus está visto, visível, em nós, nos cobrindo com a sua presença, isso é o que agrada a Deus. Fora disso, o homem não pode agradar a Deus, diz o texto. Mas agora, se dirigindo para a igreja que estava em Roma, Paulo diz então aos irmãos romanos: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Cristo habita em vocês. Por que ele faz essa colocação? Porque ele diz, eu estou tratando vocês como irmãos em Cristo, mas pode ser que no meio de vocês tenha alguém que aparentemente esteja se comportando como irmão em Cristo, mas muitas vezes só aparência, mas de fato não é. E aí ele vai fazer uma observação crucial. E a observação que ele faz aqui é: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então ele está falando uma coisa muito séria, porque agora ele está se dirigindo aos irmãos em Cristo. Vocês, porém, não estão no grupo dos condenados, se é que o Espírito de Cristo habita em vocês, se é que não tem alguém no meio de vocês que talvez esteja aparentando ser cristão, aparentando, sabe cantar tudo, sabe falar bem, sabe fazer todas as coisas da igreja bem, mas pode ser que o Espírito de Cristo não habite de fato nele. E se não habita de fato, esse tal não lhe pertence. Meu Deus, não adianta nós termos um país com 33% de evangélicos declarados, mas que não causa poder de transformação, porque muitas vezes são pessoas que aparentemente têm o título de crente, mas de fato não o são. Têm aparência de crente, mas muitas vezes suas vidas estão longe e distantes do Senhor. E muitas delas, quem sabe, o Espírito de Cristo nem sequer habite. Então, ainda que o nome delas apareça no IBGE, a estatística do IBGE diga que elas são, às vezes não estão escritos seus nomes no livro da vida. Você percebe que o negócio é sério, nós não estamos em brincadeira, meus queridos. Há uma disputa pela sua alma. Céu e inferno disputando a alma do homem. E nós estamos no meio do caminho. Alguns brincando e distraídos e outros levando a sério e estão atentos. Mas quem é você no meio dessa disputa? Porque Paulo está dizendo bem claro, eu estou tratando como se fosse a igreja, mas a verdade é que se você se inclinar para a carne, você não tem como herdar a vida eterna, não tem como herdar e ter o Espírito de Cristo em sua vida e ser transformado de fato e agradar a Deus. E se você tem o Espírito de Cristo, então você vai se inclinar para a natureza de Cristo,
e o Espírito de Cristo, que habita em Cristo, vai habitar em vocês e vai dar a vitória sobre a miséria, vai dar a vitória sobre a escravidão, vai dar a vitória contra todo esse espírito de derrota que opera sobre o homem. Isso é muito interessante, porque o que faz você pertencer a Cristo, o que é de fato? Na prática, o que é que faz você pertencer a Cristo? O que é? O Espírito Santo. E eu vou falar de novo. O que é que faz você de fato pertencer a Cristo? O Espírito dele. O Espírito dele foi nos dado, aqui nesse mesmo capítulo, lá para frente, Paulo vai dizer que o Espírito de Cristo foi nos dado como penhor da herança. E o que é penhor? É garantia numa negociação. Garantia numa negociação. Meus queridos, se eu estou comprando, vamos supor que eu financie uma casa, e eu esteja comprando uma casa, o banco vai dizer para mim, olha, o que você tem no seu nome, para que nós possamos penhorar, e vai colocar como penhora ali, se você tem carro, se você tem uma outra propriedade, se você tem alguma coisa como garantia, que se você não pagar, eles vão tirar isso de você para cobrir o rombo lá na frente da dívida. A garantia de que Deus não está brincando, que Ele está falando a verdade, que existe um céu, que existe a eternidade, a garantia, e Deus está nos dando uma garantia, e a garantia de Deus nessa negociação que nós estamos fazendo, irmãos, aparentemente uma negociação, mas que negociação é essa? Eu entro com o meu estado falido, se fosse um carro eu estaria capotado, trombado, arrebentado, deu PT nesse carro. Assim está a nossa vida sem Cristo. A gente entra numa negociação com Ele, diz, dá esse carro todo arrebentado, e eu vou dar uma nova vida para você. E alguém acha que ainda está perdendo alguma coisa com Cristo. Meu Deus, o que eu estou perdendo? Quem está perdendo de fato? Será que seria ele na negociação de estar perdendo alguma coisa? Porque eu entrei com meu estado falido, condenado, e ele me fez justiça de Deus. Eu não tinha vida eterna e ele morreu em meu lugar, morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele. Eu era uma criatura condenada e ele me fez e me levou ao status de filho de Deus. Eu perdi alguma coisa? Não, nessa negociação, além de eu não perder nada, ele me deu como garantia o seu Espírito, dizendo, eu não estou brincando, eu estou falando a verdade, há realmente um céu, há realmente uma vida eterna, e a prova disso, eu estou tirando do meu Espírito e colocando sobre a sua vida. É o penhor da nossa salvação. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Mas é maravilhoso porque, até onde nós lemos aqui, ele está dizendo agora, versículo 10, não só sobre o nosso estado nessa vida, mas agora ele vai tratar sobre o estado pós-morte. O estado pós-morte. E ele diz assim, no versículo 10, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, já esteja condenado por causa do pecado à morte, o corpo já está condenado ao pecado, à morte, porque o pecado entrou no mundo. Todo mundo sabe disso, amém? Mas olha o que ele diz, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. No versículo que nós lemos aqui fala assim, se Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, ou condenado
a morte por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Ele está dizendo, o seu corpo vai ter que passar pela sepultura, mas o seu espírito vai continuar vivo por causa da justiça. Que justiça? A minha justiça? Não, a minha justiça, segundo o que diz Isaías, é como um trapo de imundícia. Que justiça que ele está falando? Que eu recebo vida após a morte por causa da justiça. A justiça que havia em Cristo Jesus. Porque ele, quando tomou a minha condenação, ele me fez justiça de Deus, conforme nós já lemos aqui. E por ele nos ter feito justiça de Deus, o nosso espírito continuará vivo após a morte, por causa da justiça de Cristo em nossas vidas. Esse é o estado pós-morte de todo aquele que até o fim da sua vida esteve com Jesus Cristo ali e morreu. Muitos já tombaram ao longo da história da humanidade, mas para Deus é como se fosse a nossa vida aqui na terra, como se fosse um breve suspiro apenas que passará. Mas não tem comparação com a eternidade, é da eternidade principalmente que Deus está falando. Por mais que você tenha todas as riquezas dessa terra, e aspire todas as demais coisas e melhores coisas dessa terra, tudo isso é palha, diante da glória de Deus. Não tem comparação com a glória que em nós será revelada, meus queridos. O crente tem que ter isso fixo, diante dos seus olhos, diante do seu coração, e Paulo está falando a respeito disso. E ele diz aqui no versículo 11, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará a vocês, dará vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Ele está fazendo uma promessa aqui. Inspirado por Deus, Paulo está falando de uma promessa de Deus, que ainda que meu corpo deite ao pó da terra, um dia ressuscitará. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, também trará de volta o meu corpo agora transformado, para herdar a vida eterna de Deus. O corpo morrerá, mas em Cristo Jesus, a esperança não acaba na morte. A morte não vai terminar com a esperança do crente. Aleluia, porque a esperança do crente ela continua no estado pós-morte. O corpo morrerá, mas o espírito viverá por causa da justiça. E ele diz aqui nesse detalhe, é muito interessante, eu vou ler agora na versão que eu tinha lido antes. Aqui, meus queridos, ele diz assim no versículo 11, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vivificará o vosso corpo mortal, através do quê? Vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Aleluia. É como se Deus fotografasse o estado em que você morre. Mais importante de como você começa é como você terminará a sua vida cristã. Porque o momento da sua morte, se ali o Espírito de Cristo está em você, porque você viveu com Ele e teve essa aliança e até o final você guardou a sua coroa para que ninguém a roubasse. A Bíblia diz que no estado em que você morrer, se morreu ali, o Espírito de Cristo estava em você, esse mesmo Espírito de Cristo que estava em você no momento da sua morte, se incumbirá, será o penhor, a garantia de te levantar dos mortos, ressuscitado com o corpo transformado. A garantia é essa. A garantia não é apenas de não ir para o inferno, mas a garantia vai além disso. Irmãos, o penhor de Deus para as nossas vidas não é apenas de não ir para o inferno, mas de ir para a sua casa celestial. É de ter um corpo transformado e ser galardoado em Cristo Jesus, ser recompensado em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse texto, mas eu não posso me aprofundar mais do que eu estou me aprofundando nesse texto, porque a hora já chegou. E a questão é que
As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem planejado para aqueles que o amam, para aqueles que estão aliançados com Ele. O maligno vai querer trocar a sua salvação, a garantia, o penhor da sua salvação por um prato de lentilha. Ele vai dizer: inclina-se para a carne. É um atalho, é mais rápido, é mais prazeroso. Mas o Espírito de Cristo falará ao seu coração e testificará ao seu coração, para que você não faça isso, mas continue firme com Jesus.